Vasco corre contra o tempo para fazer anúncio de reforços. Jogadores deixando o Gigante da Colina. Temos atualizações com relação à situação do mercado da bola e com posicionamento oficial da Vasco SAF através do Admar Lopes, que cravou que teremos novidades até amanhã. E paralelamente a isso, a gente vai falar muito aí da situação do Vasco na Copa do Brasil e também envolvendo o Campeonato Brasileiro. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o vídeo. Pessoal, grande expectativa para o Vasco da Gama definir o local de jogo contra a equipe do Botafogo na Copa do Brasil. Hoje a gente deverá ter um veredito com relação a esta situação. Se o Vasco da Gama realmente vai mandar essa partida no estádio de São Januário ou se o Vasco da Gama vai mandar este jogo no Maracanã. Perfeito? Além disso, o Vasco se prepara para o jogo aí contra o Santos no Morumbi, jogo dificílimo, domingo às 16 horas, com transmissão da Rede Globo. O Vasco que precisa obrigatoriamente vencer fora de casa para deixar o Z4. Vasco que está numa situação muito difícil. Se o Santos vencer, vai abrir ainda mais pontos com relação ao Vasco. O Santos, que até ontem era um candidato direto para poder cair. Vamos falar aqui de saída de jogadores, e é uma situação que está me preocupando e me preocupando por demais, tá? Conforme o Admar Lopes falou, existem negociações em curso, tanto para a chegada como também para a saída. O Vasco está liberando alguns atletas e não está fazendo a recomposição de elenco que deveria ser feita. Vamos lá. Situação aqui que pegou a gente de surpresa. O Matheus Carvalho, o Cocão, tem uma proposta aí irrecusável do futebol israelita, tá? O Apoel veio com uma proposta aí de 2 milhões de euros para poder levar o atleta do Gigante da Colina. É algo aí que o Vasco não vai segurar. O Cocão já havia tido propostas aí da MLS, jogador deixando o Gigante da Colina. Fui informado hoje pela manhã que Piton também está de malas prontas. A proposta do Milan, a proposta de carreira, mexeu muito com o atleta que quer ir para a Itália. Ele que vira e mexe é convocado aí para a lista de pré-convocados da seleção italiana. Então é o seguinte, o Piton tem uma proposta salarial muito boa, um plano de carreira muito bom lá do Milan. Chegou a proposta finalmente de 8 milhões de euros aí pelo Lucas Piton. Perfeito? E para sacramentar essa situação de saída de atletas, a gente vai falar aqui sobre o João Vitor, tá? A saída do João Vitor está também definida no Vasco da Gama. O João Vitor, inclusive, já comprou passagem aérea
para poder ir para Moscou. O Vasco está vendendo o João Vitor por 4,5 milhões de euros. A informação que chegou na parte da manhã é que o Vasco ainda está mantendo 25% dos direitos federativos do João Vitor para uma venda futura. Perfeito? Então, o João Vitor está deixando o Vasco da Gama. Inclusive, a tendência é que o João Vitor nem viaje, não vai viajar para o jogo aí contra a equipe do Santos no domingo. Perfeito, pessoal? E para a gente poder falar mais aqui agora sobre a situação de chegada de reforço. A gente teve um posicionamento oficial do Rennes da França, confirmando a vinda do jogador Carlos Andrés Gomes para o Vasco da Gama. O Vasco, olha que coisa que a gente tomou conhecimento, tá? O Vasco mandou uma documentação lá para o Rennes e faltavam alguns detalhes. A documentação acabou voltando, certo? O Vasco fazer o complemento dessas exigências aí que o Rennes pediu, perfeito. O jogador já foi liberado, nem na França está mais, está na Colômbia, tá? E o jogador só aguarda o aval aí do Rennes para poder viajar para o Rio de Janeiro. Ontem, dirigentes confirmaram que o jogador realmente está se transferindo para o Vasco da Gama. Deixa eu passar uma informação aqui sobre a situação do jogador Iconé, tá? Entre o Vasco da Gama e a equipe italiana que detém os direitos federativos dele, está tudo ok. A equipe da Fiorentina não tem interesse de continuar com o Iconé. A Fiorentina, que na temporada passada já havia emprestado o atleta ao Como, também lá do futebol italiano, deu o aval para o Vasco da Gama fazer essa contratação. O Vasco está em fase aí de negociação de tempo de contrato e de salários com o jogador. Situação aqui também atualizada com relação ao setor defensivo. E aí vem uma grande crítica para essa diretoria que está aí no comando do Vasco. Ano passado, a gente estava aí conversando também sobre zagueiro. Se passou um ano e essa diretoria não conseguiu atender a carência do setor defensivo do Vasco, mesmo fazendo 3 contratações. Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Maurício Lemos. O Vasco teve, no começo do ano, a possibilidade de contar com o jogador Murilo, com o Samir e com o atleta Mina, jogadores que foram oferecidos para o Gigante da Colina. O Vasco agora corre atrás desesperadamente porque a janela fecha no dia 2. Então vamos lá. Situação do Tolói. Ontem surgiu uma informação de Tolói negociando com o Vasco. Mentira. O Tolói, hoje, houve uma proposta, sim, no ano passado, pelo Tolói, o Tolói recusou, não tem nada com o Tolói está indo para o São Paulo. Perfeito? Situação envolvendo o Carlos, o jogador lá da Colômbia, o zagueiro. A gente passa para vocês, o Carlos Cuesta, jogador de seleção colombiana. A situação é a seguinte: a proposta do Vasco foi rechaçada, mas o Vasco já tem um acordo verbal com o jogador. O Vasco mandou uma contraproposta, tá, lá para a equipe
do Galatasaray, algo em torno de 5 milhões de euros, tá? A obrigação de compra. A primeira foi de 3,5 milhões. Vamos aguardar aí, porque a gente vai ter novidade. O Vasco está muito confiante que vai acertar essa negociação. E, paralelamente a isso, o Vasco também negocia lá também com o Futebol Tour, com o Istambul, a vinda do jogador, do atleta Léo Duarte, ex-Milan, ex-Flamengo. Perfeito? Essas são as informações atualizadas que a gente tem no momento para passar para vocês. A previsão, segundo o Admar, é que a gente vai ter novidades aí até amanhã, tanto para a saída como para a chegada do jogador. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!